Oi gente, eu sou a Neide e a nossa receita de hoje é uma tortinha de limão com uma massa profissional para torta doce deliciosa. Com uma única massa você pode fazer vários recheios diferentes e vou te mostrar todos os detalhes de como fazer de um jeito fácil e sem mistério nenhum. E para você não perder nenhum detalhe dessa receitinha, fica comigo até o final e bora lá para a nossa receita de hoje! Aqui na minha bacia eu tenho 4 xícaras de chá de farinha de trigo sem fermento. Cada xícara tem 240 ml. Vou acrescentar 5 colheres de sopa de açúcar. Eu estou usando açúcar refinado. E vou misturar tudo. Depois de misturado, eu vou acrescentar 250 gramas de manteiga sem sal. Agora uma dica muito importante, a manteiga tem que ser bem gelada. Nessa receita, gente, diferente da empada, eu recomendo que você use manteiga, porque a margarina deixa a massa muito quebradiça e essa tortinha não pode ter essa massa quebradiça. Agora eu vou fazer aquele mesmo processo da empada, ó. Vou fazendo uma farofinha e para fazer a farofinha é muito fácil. Você vai pegando o trigo com a pontinha do dedo, ó, e vai fazendo assim, ó. O trigo e a manteiga, ó. Vai repetir esse processo até virar uma farofinha bem úmida. Assim eu vou incorporando o trigo à manteiga, ó. Não é para apertar tudo de uma vez, ó. Aos pouquinhos. Demora um pouquinho, mas vale muito a pena. Não é para ir apertando, gente. É bem de leve. Olha como ela já vai ficando úmida, ó. E eu vou fazendo isso até eu parar de sentir esses pedacinhos da manteiga. A minha manteiga já está toda incorporada no trigo, tá uma farofinha bem úmida. Não estou sentindo mais nenhum pedacinho de manteiga. Agora, diferentemente da minha massa de empada, essa massa eu vou dar ponto com um ovo. E agora sim eu posso apertar, ó, até chegar no ponto. Minha massa já chegou no ponto. E para ver se ele está no ponto, você vai pegar um pouquinho de massa, vai fazer uma bolinha e vai abrir na palma da sua mão. Não está rachando, ela já está no ponto. Mas como toda massa amanteigada, essa massa tem que ficar uns 30 minutos na geladeira antes da gente começar a montagem. Então eu vou tampar ela e vou guardar na geladeira por 30 minutos. Minha massa já está bem gelada e agora já dá para arrumar nas forminhas. E para você que não tem balança, você vai pesar assim, ó. Vai pegar uma colher de sopa bem cheia, vai apertar na sua mão e vai fazer uma bolinha. Fiz a bolinha, com a palma da mão mesmo eu vou achatar. Tem que ficar assim mesmo, gente, ó, bem grossinha. E a forminha que eu vou usar é essa aqui de fundo falso. Mas se você não tiver essa, pode fazer com a que você tem aí na sua casa. Vou pegar minha massa e vou colocar no meio da minha forminha, ó. E aqui eu vou só arrumando ela. Essa massa é bem fácil de trabalhar. A forminha de fundo falso, gente, só facilita na hora de desenformar. Mas aquela com fundo fixo também não tem problema, dá para fazer tranquilamente. E depois você vai tirar o excesso de massa com a mão, ó. Ó como sai fácil. É só botar o pezinho aqui, ó, e ela fica certinha. Aí eu venho com meu dedo, ó, bem de leve. E fica esse buraquinho aqui, ó. Vai ficar toda certinha e vai ter esse lugarzinho aqui para poder rechear. E outra coisa, gente, não precisa se preocupar de untar a forma, porque essa massa é amanteigada, então ela sai facilmente da sua forminha. Uma outra dica muito importante é você colocar assim, ó, em tabuleiros baixos. Não arrume em tabuleiros muito altos, ó, acima da sua forminha. Dessa forma, todas vão ficar assadas por igual. Eu tô com esse tabuleirinho aqui, mas você pode usar também aquela forma de pizza, que ela é bem baixinha, então ela dá super certo. E para você que já tem balança, é só pesar 35 gramas de massa. Passou um pouquinho, é só tirar. Aí é o mesmo processo, ó. Vou apertar na palma da minha mão. Olha que massa gostosa, gente.
Vou fazer uma bolinha e vou achatar. Vou vir colocar dentro da minha forminha. E depois vou só pressionando com o dedo, ó, para ela poder se ajeitar dentro da forminha. Para acertar a borda é só vir com o dedo. É só você botar o dedo e pesar, ó, como sai fácil, como ela corta bem fácil. E aqui venho com o dedo só para acertar o lugarzinho que vai ficar o recheio. Bem de leve. E 35 gramas é a mesma quantidade da colher de sopa cheia. O tamanho dessa forminha é 6 centímetros por 1,5 de altura. Agora eu vou vir com um garfinho e vou furar cada uma delas. E é muito importante furar a massa, porque senão vai dar bolha de ar. Agora eu vou levar ao forno. O meu forno eu já deixei pré-aquecendo por 5 minutos na temperatura de 180 graus. E vou deixar minha massa assando por 10 minutinhos. Já assei todas as minhas tortinhas e olha como sai fácil, gente. Como eu falei para vocês, não precisa nem untar, porque essa massa é manteigada. Agora eu vou fazer o recheio da nossa tortinha. E para o meu recheio eu vou colocar uma caixinha de leite condensado no copo do liquidificador. Esse leite condensado tem 395 gramas. 2 caixinhas de creme de leite, 200 gramas cada uma. E 100 ml de suco de limão. Vou tampar e vou bater por 1 minuto. Já bati a minha mousse de limão e olha como já fica bem grossa. Agora eu vou rechear minha tortinha. Vou pegar um pouco com uma colher de sopa e vou botar na cavidade. E para decorar eu tenho aqui raspas de limão. É só botar um pouquinho por cima, não precisa ser muito. Agora eu vou levar minha tortinha à geladeira por 1 hora para que essa mousse fique bem durinha. Minha tortinha já ficou pronta e agora eu vou te mostrar como ficou. E agora vamos ver como ficou essa delícia. A massinha, gente, fica super crocante. E fica muito gostosa. E com certeza vai ser mais um sucesso de vendas. E agora vamos ao custo total da receita. Eu gastei para fazer toda essa receita R$ 18,50, renderam 31 unidades. Então, 18,50 dividido por 31, cada um vai sair a 60 centavos. Sugestão de venda, R$ 2,00. A validade da tortinha já montada com a mousse é de 5 dias na geladeira. Mas você também pode guardar só a casquinha, que é 15 dias. Espero que você tenha gostado da receita de hoje e se você gostou, já deixa o seu joinha porque isso ajuda muito o nosso canal. E para você não perder nenhuma receita maravilhosa como essa, é só clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo para se inscrever. E aqui na tela estou deixando 2 vídeos para você escolher o próximo que você quer ver. Bom, eu fico por aqui e te vejo no próximo vídeo. Um beijo a todos e tchau!